Ao vivo. Que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos. Quinta-feira às 20 horas temos um programa marcado já de uma live. Vamos lá! Vamos ver a galera entrando. Que maravilha! Quinta-feira, como vocês sabem, às 20 horas é dia de live. Dia de esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Aí a Carmen, não achei, você acredita? Infelizmente levaram a garrafa de mim. Então furtaram, né? Que sacanagem, que desnecessário. Boa noite, Lima. Boa noite, Juliene. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Vamos bater esse papo, conversar um pouco mais sobre ervas medicinais, sobre terapias alternativas, sobre alimentos funcionais, nutrição de forma geral. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, a galera que está entrando, vai colocando de onde vocês estão falando para a gente aterrizar. Normalmente essa live acaba atingindo pessoas de tudo quanto é lugar desse Brasilzão. Vamos aguardar o pessoal ir entrando para a gente ir compartilhando mais conhecimentos. Quero testar hoje aqui no Interrogação a caixinha de perguntas. Tomara que realmente eu consiga utilizar. Nas últimas lives eu tentava clicar e não abria. Aí eu desinstalei e reinstalei o aplicativo para ver se eu consigo. Olha lá, Ferraz é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que maravilha! Vamos bater esse papo. Quem mais? Da onde vocês estão falando? Lisboa, Portugal, Thalita. Seja muito bem-vinda. Olha que legal. Vamos bater esse papo. Quem quiser convidar outras pessoas é só clicar nesse aviãozinho, mandar para essas pessoas poderem também compartilhar. A Juliene é de Cuiabá, Mato Grosso. Que maravilha, um abraço para todo mundo aí da região. Vamos esclarecer dúvidas sobre ervas medicinais, tenho certeza que tem muita coisa bacana para a gente compartilhar. Ó, Gé, boa noite, GMTS. Boa noite para todo mundo. A Rosilene é de Fortaleza, no Ceará. Você vê, tem gente de tudo quanto é região desse país. Quem estiver entrando, vai colocando de onde você está falando. Sempre gosto de saber onde essa mensagem está chegando. E vamos esclarecer as dúvidas. Conde, a é da Bahia. Eutimara é de Salto, no interior de São Paulo. A Vânia é de João Pessoa, Paraíba. A Cláudia é de Gouveia, em Minas Gerais. Vamos lá. Envie alguém aqui uma dúvida nessa caixinha de perguntas, nessa interrogação. A Regiane é de João Pessoa, na Paraíba. E também, se quiser convidar outras pessoas para participar, é só clicar nesse aviãozinho aqui e convidar para outras pessoas poderem também participar. A Juliane colocou como é bom aprender com você. Fico muito feliz de ter você aqui e de permitir-se a colocar os benefícios das ervas medicinais em prática. E sempre busco trazer informações da melhor qualidade, com validação científica, para que vocês consigam ter realmente um resultado seguro e eficiente. Que maravilha! Vamos nessa! Bater esse papo. Quero responder hoje dúvidas com mais profundidade. Minha intenção, então, é, à medida que as dúvidas forem aparecendo, coloquem aqui nessa caixinha de perguntas que eu vou tentar abrir. Vamos verificar, porque aí fica legal que todo mundo consegue visualizar sobre o que eu estou falando. Minha ideia hoje é aprofundar sobre o tema, trazendo não só uma orientação do chá que você deve fazer, mas toda a mudança de estilo de vida necessária para que você realmente tenha uma evolução significativa no quadro. Olha lá, Nessa Cris, olha, colocou boa noite, Nutri, que maravilha! Eu gostei do que maravilha. Eutimara, erva para gordura no fígado. Vamos falar sobre isso? Então, gordura no fígado é uma complicação bastante prevalente. A esteatose hepática, que é a gordura no fígado em relação ao seu conceito mais técnico, acaba sendo desencadeada muitas vezes pelo acúmulo de gordura corporal. Então, o acúmulo de gordura no fígado também tem associação com o acúmulo de gordura em outras regiões do seu corpo. É uma consequência, normalmente, então, de um peso que está com uma composição descontrolada ou também com peso total acima do que deveria. Composição no sentido de ter muito mais gordura do que massa muscular em relação à sua adequada proporção. E o peso total também, que também tem muita associação com o acúmulo de gordura de forma excessiva. Parte disso vai para o seu fígado.
e no seu fígado gera inflamação. Essa inflamação dificulta a atuação de hormônios e enzimas que estão atuando naquela região e começa a desencadear respostas também de defesa deste órgão através do nosso sistema imunológico, e isso vai cada vez mais prejudicando o funcionamento do órgão. Então, por isso que é normal você ter as transaminases hepáticas, que são as enzimas que são avaliadas em exame de sangue, como por exemplo TGO, TGP, que é a transaminase pirúvica, tem a transaminase oxalacética. Elas respondem muito também ao aumento de gordura no fígado, assim como o gama-GT. E se você não tomar cuidado então em relação à sua alimentação, você dificilmente só com um medicamento ou mesmo uma erva vai conseguir a resolução do quadro. O que eu quero dizer? Então é fundamental você utilizar alternativas como ervas que possam contribuir com a redução da inflamação naquela região, contribuindo também para a redução de gordura que está acumulada no fígado, mas sem a mudança de outros pontos como a alimentação, como também, se possível, a prática de atividade física, você dificilmente vai ter a solução através da intervenção de estilo de vida. E assim você vai acabar muitas vezes sustentando essa inflamação, que tem graus diferentes, né? Então o primeiro grau é um grau muito comum em quem tem sobrepeso, que acaba, como eu falei, sendo uma consequência do acúmulo de gordura, ter acúmulo de gordura no fígado também. E você, utilizando, por exemplo, o açafrão da terra, tem estudo com chá de açafrão, não é nem açafrão em forma de cápsulas ou açafrão sendo consumido em outro formato, sendo consumido em forma de chá, com a quantidade de 3 gramas por dia, trazendo uma redução nos níveis de TGO e TGP em 80% dos participantes presentes no estudo que estou utilizando como referência. Isso significa que é esperado que muita gente se beneficie realmente do açafrão por ser uma substância altamente anti-inflamatória, principalmente associada aos seus curcuminoides, que tem esse potencial anti-inflamatório e, se possível, utilizado combinado com uma pimenta do reino, você tem um aumento de biodisponibilidade, ou seja, de absorção de até 2.000 vezes. Isso é muito significativo. E assim você já vai ter uma intervenção que vai contribuir com a redução da gordura e da inflamação da região. Se você ajustar a sua alimentação, pensa assim, mesmo que você considere que você come de forma saudável, que você come de forma adequada, se seus resultados não estão mostrando isso, significa que algumas coisas precisam ser mudadas, melhoradas, ajustadas. E é aí que realmente o nutricionista pode avaliar e te falar, faz desse jeito, que seus resultados vão aparecer consequentemente, porque tudo pensado, calculado, bem alinhado. Que maravilha! Vamos ver aqui uma pergunta que foi enviada. Não abre aqui, que situação, não consigo. Então vamos pelas dúvidas do chat novamente. Certo? Então, gordura no fígado, você precisa ter vários cuidados associados e não espere que uma erva por si só seja a solução para a resolução desse quadro. Várias mudanças são necessárias para que você tenha um resultado expressivo conquistado. Aí você vai ter folhas de alcachofra, que também é uma ótima hepatoprotetora. Tem também o cardo mariano, que é excelente para hepatoproteção. Olá, Cláudia Regi. Oi, Nutri. Muito feliz em ter conhecido você. Só aprendizado em mudanças. Uma dúvida. Há uma semana estou sofrendo com refluxo e com uma sensação de bolo na garganta. O que devo fazer? Obrigado. A sensação do refluxo ela pode ser causada tanto por uma inflamação no órgão mais perto, que é o estômago, onde você pode estar com uma gastrite, por exemplo, desencadeando então em uma dificuldade de digestão nessa região e uma maior inflamação. E isso pode inflamar também o esfíncter, que acaba ficando fechado, como indicado anatomicamente, para não voltar ao suco gástrico, né? Se você não sabia, no nosso esôfago nós temos uma válvula, né, que a gente pode colocar como um esfíncter, que seria aí uma parte de fechamento, e quando há necessidade de abrir para descer a comida que você está ingerindo, você tem essa abertura, mas em sequência ao fechamento para que não volte, por exemplo, o suco gástrico. Quando você tem esse retorno do suco gástrico, significa que realmente você não está conseguindo utilizar do ácido clorídrico produzido no seu estômago para fazer a função de digestão. E, consequentemente,
ele acaba ficando em maior quantidade do que deveria e acaba tendo muitas vezes o retorno numa região que não deveria permitir com que ele retorne, e aí você acaba tendo inflamação principalmente na parte chamada mais distal do seu esôfago, que é a parte mais final, mais próxima do seu estômago, e isso, se for repetido, são 4 graus. O terceiro grau já é, infelizmente, desenvolvimento de tumor, que seria uma célula acumulada oncológica, né, cancerígena, que vai dar a chamada síndrome de Barré, que aí você pode ter complicações muito graves por isso. Então, tem que ter muito cuidado com o refluxo. Sei que é algo muito prevalente, também coloquei algo um pouco mais extremo em relação à complicação, porque estamos falando de um terceiro grau de refluxo dentro de 4 possíveis. E esse bolo na garganta, né, pode ser resposta parcial do refluxo, mas muitas vezes a gastrite tem associação com o sistema nervoso, tanto que a gastrite nervosa é desencadeada por momentos de estresse. Os estresses podem vir por uma alimentação inadequada, porque quem não parou para pensar que se você ficar muito tempo em jejum, por exemplo, você pode desenvolver um estresse fisiológico. Se você comer muito de uma vez só, você pode desenvolver um estresse fisiológico. Se você ficar com intervalos muito longos, na hora que você parar para comer, você comer muito pouco, por exemplo, você vai ficar em déficit calórico e vai ficar, muitas vezes, com déficit abaixo daquilo que você deveria, gerando mais estresse para o seu físico. Você pode ter situações indesejadas no seu trabalho, insatisfação com o serviço atual que você vem realizando ou com a falta de oportunidade de trabalho. Você pode também ter estresse com os relacionamentos envolvidos também dentro tanto do trabalho quanto dentro da sua vida social, quanto da sua vida pessoal, seja familiar, seja de relacionamento com algum companheiro ou companheira que você tenha. Tudo isso vai desencadear respostas sistêmicas no seu corpo, e uma das formas que acontece é gerar inflamação no nosso estômago, chamada de gastrite nervosa, né? Então tem que ter muita atenção. E aí, quais são os cuidados que você deve tomar? Em relação aos chás, os que têm efeito mais digestivo e cicatrizante, você pode utilizar hortelã, boldo, menta, que também a hortelã você tem o tipo de menta, você vai usar também o orégano, o alecrim, a espinheira santa. São excelentes opções para trazer a chamada gastroproteção, proteção no seu estômago. E também levando em consideração uma redução do estresse que às vezes você vem sentindo, que um ponto que eu não citei que pode acontecer é a falta de sono. Se você dorme mal ou dorme pouco, você certamente vai ter consequências negativas por isso. Então tem que ter muita atenção também. E se você colocar camomila, erva cidreira, que é a Melissa officinalis, se você colocar uma lavanda, se você colocar um mulungu, se você colocar uma valeriana, uma passiflora, você vai ter respostas de redução do estresse, e isso pode desencadear em melhora indireta do seu refluxo, por exemplo, tá bom? E não deixa também de fracionar a parte alimentar, que é mais fácil para você ter uma melhor digestão do que centralizar ou do que ficar muito tempo em estado de jejum, tá? Vamos para a próxima pergunta. Hoje o objetivo é responder com mais profundidade as perguntas que forem enviadas. Tem bastante gente entrando. Que maravilha! Que mais? Aqui. A Zuleika 30RJ. Existe algum chá para ajudar a reduzir o fluxo menstrual? Importante considerarmos. O aumento do fluxo menstrual pode ter associação com alteração hormonal, principalmente em relação à progesterona, que acaba construindo a parte interna do seu útero, que seria o endométrio, e aí o endométrio muito espesso ou mesmo inflamado, ele pode desencadear numa menstruação exacerbada, tanto em fluxo quanto em tempo de duração. Então, sempre importante, antes de você buscar como tapar um buraco, é saber da onde está vindo o problema. E aí é primordial entender qual que é a causa dessa alteração do fluxo menstrual. Alguns chás que podem fazer uma modulação dessa relação de progesterona e estradiol, eu destaco um bem conhecido que é o hibisco sabdarifa,
o hibisco ele tem um potencial estrogênico significativo. E se você misturar com anis estrelado, você vai ter uma potencialização do efeito conquistado. A dose indicada, você pode utilizar 1 colher de sopa de flores de hibisco e também 1 colher de chá de anis estrelado para 500 ml de água. Você vai ferver essa água, adicionar anis estrelado e ferver junto com a água por 5 minutos. Depois você vai desligar, adicionar o hibisco, misturar bem, tampar e deixar por 15 minutos ainda na chamada infusão. Coar e fazer a ingestão. Uma receita dessa por dia já vai contribuir com o resultado. Mas, reforço, entenda qual é a causa dessa alteração para que você consiga ir no alvo do tratamento e realmente consiga um resultado não só momentâneo, mas que traga uma regularização para o próximo mês, por exemplo. Vamos para a próxima pergunta, que maravilha! Galera, clica aqui nesse aviãozinho, ó, e manda essa live para outras pessoas poderem participar também. Vai ser um prazer ter alguém que você gosta também aqui acompanhando esse bate-papo, essa troca de conhecimentos. Sejam todos muito bem-vindos, bastante gente entrando, boa noite! Eu acho que foi porque eu instalei aqui o aplicativo, vejo que tem um monte de gente entrando a toda hora. Vamos nessa! Vânia, um chá para retenção de líquido. Vamos pensar nisso também. A retenção de líquido, ela não é algo comum em relação a uma retenção a nível problemático de doença ou de patologia. Tem pessoas que têm retenção por estarem, por exemplo, com uma insuficiência cardíaca. Isso é muito preocupante, porque ela pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento. E por isso que uma das formas de tratamento são diuréticos. O mais comum é o Lasix, né, onde você tem substância furosemida, que é um diurético potente. E você também muitas vezes utiliza hidroclorotiazida, pensando em poupar também potássio, dependendo de qual for o quadro. A retenção de líquido, ela também é muitas vezes causada por uma dificuldade de circulação, onde você pode ter comprometimento em relação às artérias, às veias, tanto por deposição de gordura, quando a gente coloca como arteriosclerose, uma pessoa que tem acúmulo de gordura na camada mais interna da sua artéria, que a gente chama de endotélio, e quando você tem uma obstrução de 30% da passagem, já é suficiente para você ter um acidente vascular encefálico, né, que seria o derrame no popular. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes uma complicação que está em membro inferior, nos pés, pode desencadear respostas tanto no sistema cardíaco quanto circulatório em geral, e aí poderíamos ter inclusive acidentes pulmonares, acidentes a nível do sistema nervoso central, na cabeça. Tem que ter muita atenção. Algumas opções de chás que otimizam a função dos nossos rins através da taxa de filtração glomerular que é mais estimulada são bem conhecidos, você já deve ter consumido inclusive. A cavalinha, que é o Equisetum, em relação ao seu nome científico, é excelente. Você pode utilizar uma colher de sopa já da cavalinha desidratada para 400 a 500 ml de água. No caso, você ferve a água, desliga, adiciona a cavalinha, mexe, tampa, deixa por 15 minutos e faz a ingestão. Você pode tanto associar quanto também fazer o consumo separado de salsinha ou de salsa, dependendo da região, e fazendo ela com folhas frescas, por exemplo, você também coloca uma colher de sopa só que para 200 ml de água, e aí você ferve a água, desliga, adiciona a salsa, mexe bem, tampa, deixa por 15 minutos, coa e faz o consumo. A dose depende de cada caso, muitas vezes você precisa de 2, 3, 4 tomadas ao dia e depende de se você vai associar com outras ervas ou não. E novamente o hibisco sabdarifa é uma das ervas que tem maior potencial diurético e consequentemente fiquem atentos, tudo que gera aumento da diurese, da redução da retenção, vai aumentar tanto a vasodilatação e por isso também são vários mecanismos envolvidos,
mas você vai ter uma redução da pressão arterial de forma significativa. E eu falo que tem vários mecanismos, pois, por exemplo, este do sistema renina, angiotensina, aldosterona, você vai ter essa vasodilatação, você vai ter uma resposta diferente em relação à absorção de sódio, vai ter mudança no hormônio aldosterona, você vai ter também, por efeito da ingestão que vem dentro dessa erva, que é rica em magnésio, também um efeito vasorelaxante induzido por esse mineral, entre outros tantos mecanismos que estão associados a essa resposta de redução da pressão e que está associado também ao efeito diurético, tá bom? E não deixe de levar em consideração que a correta hidratação é ponto-chave. A correta hidratação significa que você tem que pegar o seu peso e multiplicar por 35. Se você tiver 100 quilos, você precisa consumir 3,5 litros de líquido por dia. Tente consumir isso ou exclusivamente em água, ou predominantemente em água, ou consumindo em água, café e ou chás, que são bebidas que também hidratam tanto quanto a água e trazem consigo outros nutrientes que são benéficos para a nossa saúde, se bem administrados. Evitem, certamente vocês já sabem disso, refrigerantes, evitem sucos que são adicionados de açúcar e também ficar atento à ingestão de bebida alcoólica, é claro, ou qualquer outra bebida que não tenha uma característica nutritiva, ok? E em relação à atividade física, se você fortalecer a musculatura da sua panturrilha, você vai ter mais facilidade para retornar o sangue das suas pernas. A panturrilha é como se fosse o coração das nossas pernas. Se você sente aumento de retenção nas pernas, você precisa também aumentar a musculatura nessa região, porque você tendo uma panturrilha forte, a cada contração que você fizer, você vai conseguir bombear muito mais sangue para voltar para a circulação mais central e não tão sistêmica, que seria nas partes mais distantes do nosso coração. Então, leve em consideração praticar atividade física. Para você estimular a contração da sua panturrilha, basta você sair para caminhar, basta você subir algumas escadas, basta você fazer um pouco de academia, basta, você estimular um pouco a musculatura, que seja 3 vezes por semana. Por exemplo, para você deixar de ser uma pessoa sedentária, vocês sabem o quanto é necessário ser feito de atividade física para que você seja considerado uma pessoa fisicamente ativa? Vou contar para vocês. É o seguinte, segundo o American College of Sports Medicine, que é uma das maiores referências científicas que nós utilizamos na hora de cada posicionamento, que é bom de deixar claro, tudo que é falado não é opinião. Tudo que é falado são conhecimentos científicos que são traduzidos, simplificados e trazidos para vocês também terem esse conhecimento que tem validação científica e que traz resultados se forem colocados em prática. O American College, eles colocam que se você praticar 3 vezes atividade física por 1 hora, 3 vezes por semana, por 1 hora de forma vigorosa, é a palavra utilizada, ou seja, intensa, você sai do estado de sedentário e entra no estado de um indivíduo fisicamente ativo. Uma pessoa fisicamente ativa em comparação ao sedentário tem redução de risco de morte por qualquer causa. É muito expressiva a mudança que você vai ter, tanto estrutural, quanto metabólica, quanto emocional, com a prática regular de atividade física. Se você não consegue fazer uma atividade vigorosa, qual que é a outra recomendação do American College of Sports Medicine, que é, então, a referência norte-americana, que é utilizado de forma sistêmica pelo mundo, por muita gente, como a principal referência. Você vai precisar praticar 5 vezes a atividade física por 30 minutos. E aí pode ser uma atividade leve no caso, porque você vai ter mais frequência, são 5 ao invés de 3. E você, mesmo com às vezes a dificuldade por ser uma pessoa sedentária nesse momento, você fazer uma caminhadinha de 30 minutos por dia, tenho certeza que você consegue. E você pode caminhar pela região onde você está, sem dificuldade, para conseguir realizar o horário que você conseguir. Qual que é o melhor horário para treinar? O horário que você consegue treinar.
Então pode ser ao acordar em jejum, pode ser depois do café, pode ser na hora do almoço, pode ser durante a tarde, pode ser após seu expediente, se você trabalhar até às 18, por exemplo, pode ser antes de dormir. O importante é fazer e tendo frequência, e à medida que for tendo frequência, você vai conseguindo aumentar a intensidade. Então tudo isso eu concluo em relação à retenção de líquido. Retenção de líquido, não esperem que um remédio que pode ter um efeito diurético vai resolver o seu problema, porque se você ficar utilizando diurético para resolver a sua retenção, você vai criar um outro problema por utilizar de forma inadequada, exacerbada, medicamentos. E se você acreditar que basta tomar um chá e que você pode comer besteira, você pode continuar com o sedentarismo, você pode continuar fazendo as coisas que você vem fazendo e desencadeando esse aumento da retenção, a tendência é que você tenha uma leve melhora, mas não tenha uma solução. Então, una tudo que foi colocado e essa live vai ficar salva para você poder assistir novamente, para que você consiga o resultado desejado, esperado, conquistado e fixado, realizado, sustentável, e que você possa mostrar para outras pessoas que com alguns ajustes de estilo de vida tudo é possível. Acredite no poder de que você é aquilo que você faz. Você já pensou? Parou para pensar que aquilo que você come vira parte de você depois? Um pouco é excretado e aí você joga no ralo, mas parte disso acaba se tornando um pedaço de você. Qual que é o combustível que você está colocando para ser parte daquilo que você será? Está colocando um combustível adequado ou está colocando qualquer um que você tem vontade de comer, mas nem levando em consideração se é bom ou não? No caso, não em relação à ultrapalatabilidade de sabor, mas em relação aos nutrientes que isso vai te oferecer. Então, pense bem no que você vai fazer. Hey, que maravilha! Vamos para a próxima pergunta. Lucenirces Silva. Nutri, eu pesava 72 depois que eu comecei a fazer academia, estou pesando 76 na balança. Bom, isso é clássico. Você vem ganhando massa muscular, provavelmente, mas cuidado, porque também o treinar vai aumentar seu apetite, em muitos casos. Tem pessoas que sentem a chamada inapetência pós-treino, que depois do treino não querem comer. Mas muita gente também, a gente chama de respondedores, nesse caso, em relação ao apetite decorrente do treinamento. O que eu quero dizer é que se você treinar, aumentar o seu gasto, mas aumentar muito o seu consumo de calorias, pode ser que você ganhe massa muscular, pelo estímulo do exercício e pela ingestão mais alta de calorias, mas pode ser que você também acabe ganhando um pouco de gordura, então tem que ficar atenta, mas provavelmente você está tendo só resultados excelentes. Então, tenha atenção, se seu objetivo é abaixar o peso, aí certamente a quantidade de calorias que você vem comendo ainda está um pouco acima daquilo que você deveria para ter dentro do treino que você vem fazendo, somado aos outros cuidados, o resultado de emagrecimento. E lembrar que emagrecimento não é perda de peso em balança, é perda de gordura corporal. Você pode ganhar peso na balança e estar emagrecendo. Deu para entender? Se você ganhar 3 kg de músculo e perder 1 kg de gordura, você ganhou 2 kg na balança, mas você emagreceu 1 kg de gordura. Então, ter esse cuidado, tá? Vamos para a próxima pergunta. Que maravilha! Olha lá. Joenilda, alimentação para anemia. Eu vejo que é um cuidado necessário, principalmente mulheres em período pós-menstrual acabam tendo uma perda expressiva de sangue e tendo uma queda, nem que seja uma anemia passageira, mas que já gera comprometimentos na qualidade de vida, e também muitas pessoas tendo anemias regulares e não conseguindo às vezes identificar, porque a prevenção com avaliação de exame de sangue não é um hábito do brasileiro, mesmo nós tendo a condição, no sentido tanto de saúde pública quanto de saúde privada, estarmos fazendo com uma certa regularidade, pelo menos que anual, um exame de sangue, um exame bioquímico, para avaliar nosso hemograma, por exemplo, que vai avaliar tanto a quantidade de células vermelhas, que a gente chama de eritrócitos, quanto também o tamanho dessas células, quanto
a diferenciação, porque se elas forem muito heterogêneas, diferentes entre elas, você pode ter um tipo de anemia. Você também vai avaliar qual que é o preenchimento dessas células vermelhas, se elas estão então parcialmente preenchidas ou totalmente. Tudo isso influencia no diagnóstico de uma anemia. Você tem alguns tipos de anemia, isso é bom de colocar. A mais comum disparada é a anemia ferropriva, mas você pode ter também uma anemia megaloblástica, uma anemia falciforme, mas tem que ter atenção e ter realmente a informação de qual quadro que você está, porque a alimentação ela pode contribuir certamente para a melhora do quadro, mas em alguns casos você tem que também suplementar e ajustar a alimentação para você ter esses dois fatores elevando mais rapidamente os resultados encontrados. Os alimentos mais ricos em ferro, se possível, são as fontes proteicas de origem animais. Então, se você colocar as carnes, você vai ter uma quantidade significativa de ferro. E você também pode aliar com fontes proteicas de origem vegetais. Vamos destacar as leguminosas, como por exemplo o feijão, que é um alimento tradicional. Você também pode levar em consideração que os vegetais vão enriquecer com ferro também, aquilo que você vai ingerir no seu dia a dia. E as frutas vão ajudar na absorção, principalmente as cítricas, onde você pode temperar aquilo que você for comer, até as próprias carnes, se for algo que você goste de consumir, com limão. Você pode temperar sua salada com limão, você pode ter uma laranja após o almoço para melhorar a digestão e a absorção dos nutrientes presentes, principalmente a absorção do ferro que você for se alimentar. E se você for suplementar, evite o sulfato ferroso, porque normalmente ele gera uma alteração na função intestinal. E aí eu sugiro que você utilize mais um ferro elementar, que ele vai ter uma capacidade de absorção melhor. E com isso você vai mais rapidamente ter a regularização do quadro. Então, sempre tome cuidado quem está com anemia com a baixa ingestão de proteínas. Essa baixa ingestão pode ser a causa e ao mesmo tempo pode ser parte da solução se houver adequação. Que maravilha! Vamos lá, que mais de perguntas que nós temos aqui? Ana Lúcia Ribeiro, queria um chá para intestino preso. Chá de Sene, ele vai aumentar mais os chamados movimentos peristálticos. Nosso intestino ele tem contrações involuntárias, então é uma musculatura lisa, que não tem uma contração induzida por um estímulo consciente, como por exemplo o que eu estou fazendo nesse momento, mas você tem o estímulo do alimento, por exemplo, que vai gerar contrações no nosso intestino, fazendo com que você tenha bastante ativação dessa musculatura lisa e isso vá carregando todo o alimento para o bolo fecal ser eliminado pelo nosso sistema excretor, né? O intestino preso ele tem alguns pontos a serem observados. Um deles, em relação à alimentação, é uma ingestão, sim, baixa de fibras em muitos casos. Quando você fala baixa em fibras, normalmente os alimentos que são ricos em fibras são muito ricos em nutrientes. E os alimentos que são baixos em fibras são alimentos que têm uma densidade calórica mais alta em muitos casos, ou seja, são mais calóricos mesmo, e são baixíssimos em nutrientes, são ricos em açúcares, são ricos em gordura, e você está falando normalmente de alimentos mais ultraprocessados, então muito cuidado, porque não é só comer fibras, né? Mas também o que você está comendo além da aveia, da chia, da linhaça, do feijão que você vem consumindo no seu dia a dia. Você vem consumindo outros alimentos de característica nutricional muito ruins, bolachas, biscoitos, bolos, refrigerantes, chocolates, doces de forma geral, frituras, muito cuidado. Pensando nisso, além disso, tem a ingestão de líquidos. Sabemos que para que você consiga ter a formação do bolo fecal, você precisa ter água para que as fibras solúveis formem esse bolo alimentar, né, que vai servir como condição de eliminação por fezes.
Então é muito importante a hidratação. Para estimular esse movimento peristáltico, você pode utilizar o sene junto com a alexandrina também, que é uma outra erva não tão conhecida, mas o sene é uma erva que tem bastante gente que já tem o hábito de utilizar. Ele estimula esses movimentos peristálticos. Uma das ervas mais efetivas para melhorar a digestão é a camomila. O principal efeito da camomila descrita nas evidências científicas é a melhora do trato gastrointestinal em relação à sua função. Então, tanto anti-inflama e, consequentemente, faz com que o funcionamento desse órgão possa melhorar. E muitas vezes você está obstipada, você está enfesada, você está irritada, né? É importante colocar que esse acúmulo de cocô na barriga, ele é o que a gente chama de enfesado, uma pessoa irritada. E essa irritação, ela vai gerar dificuldade de função intestinal. Por exemplo, você sabia que grande parte, aproximadamente 70% da serotonina que você produz no seu corpo, serotonina, para quem não sabe, é chamado no popular de um hormônio do prazer, o hormônio do bem-estar. É produzido no nosso intestino. Então, se você se alimentar mal, você vai ter mais problemas também emocionais, porque você vai ter uma produção comprometida de um hormônio que traria uma sensação de bem-estar para o seu sistema nervoso central. Então, às vezes, a sugestão de uma camomila com sene, colocando, por exemplo, uma colher de sopa de cada das flores de camomila e das folhas de sene, você misturando em 600 ml de água, fazendo a infusão por 15 minutos, tomando essa receita uma vez por dia, certamente você vai conseguir um bom resultado. Então coloque em prática e leve em consideração que qualquer fator estressor, que não seja o exercício físico, que o exercício ele gera assim o estresse. Todo mundo quando está treinando não vê a hora de acabar. Quando acaba sente aquela sensação de bem-estar. Realmente é isso que acontece, mas é o único estresse que seu corpo recebe bem. Todos os outros estresse, como já citado nessa live, por várias situações pessoais, profissionais, ou também fisiológicas por má alimentação, por dormir mal, né? Tudo isso desencadeia em resposta de intestino obstipado. E eu falo desse jeito porque muita gente busca a solução com um chá, com uma erva, com um medicamento, com um suplemento e não entende que na vida tudo é multifatorial. Você sempre faz algo, mas também estando inserido num contexto muito mais amplo do que só aquela ação que você está tomando, né? E aí a mesma coisa vale para você ter uma evolução a nível do que a gente chama de remissão de um quadro. Remissão é a solução. Você precisa não só ajustar um ponto, provavelmente você vai precisar ajustar alguns pontos para que você conquiste o resultado desejado. Maravilha! Vamos para a próxima. Muito bom ter todos aqui, hein? Todas as quintas, às 20 horas, uma nova live nesse mesmo bate-canal. O que mais? Vamos ver aqui uma outra pergunta que foi enviada. Tô caçando aqui. A Ivone Story 2021. Tem algum alimento que ajude no calor da menopausa? Estou me acabando de calor. Para a menopausa tem alguns chás que têm um efeito esperado significativo. As clássicas folhas de amora e de framboesa têm boa evidência, que é a DNJ, a substância presente, que gera benefício inclusive também na glicemia, que é o açúcar na corrente sanguínea. Também é esperado que o hibisco, o anis estrelado, tem estudo trazendo benefício para o cardo mariano, que é um hepatoprotetor excelente, mas que traz redução dos fogachos. Tem estudo com mucuna prurens, em forma de pó, sendo ingerido encapsulado. Com óleo de prímula, você pode ter algum benefício dependendo de qual for a sua necessidade. Mas também tem que avaliar como é que você vem se alimentando, como é que você vem dormindo. Eu sei que para dormir é difícil. E toda vez que você não dorme bem, você vai ter dificuldade de se alimentar. Você vai perceber, ó. Um dia que você dormir menos do que você precisa, no dia seguinte você não vai querer comer uma saladinha no almoço, você vai querer comer uma lasanha. No dia que você dorme bem, você vai acordar com muito mais
facilidade para ter melhores escolhas, melhores comportamentos. Então tem que ter atenção, tá? Mas eu recomendo fortemente que você faça o uso do cardomariano para a menopausa, porque tem comprovação científica. Que mais? Que maravilha! Muito bom. Olha lá. Tô gostando, tô gostando. Bastante gente entrando. Olha lá, Cruz Margarete chegando agora. Seja muito bem-vinda. Bastante Nutris. Zuleika, obrigado por tanta informação ótima. Eu que agradeço por estar aqui, doando do seu tempo para prestar atenção em um louco apaixonado pelos estudos científicos, como é meu caso. Adoro. Me sinto muito grande quando eu adquiro um conhecimento. E me sinto maior ainda quando eu consigo realmente assimilar e compartilhar. E aí me sinto de forma transcendente quando alguém coloca em prática e traz um relato. Então, o que eu peço em troca para vocês é coloque em prática. Qual é a sua necessidade? Será que eu respondi? Será que não tem aqui no perfil? Será que não tem no canal do YouTube? Tenho certeza que tem algum conteúdo, pois no canal do YouTube são mais de 700 vídeos. 700 vídeos é uma enciclopédia da nutrição disponível para vocês poderem acessar. E quando as pessoas colocam em prática os conhecimentos e obtêm os resultados e trazem os relatos, não tem maior satisfação para mim do que isso. Juliane Silva, Ju, fala sobre os produtos no grupo do Whats. A última vez que eu disponibilizei foi uma combinação de 3 ervas para a melhora do intestino e também ansiedade. Legal, tivemos vendas e hoje foi enviado para todos os compradores. Então acabou no domingo essa promoção que eu fiz. E aí quem comprou, aí na segunda eu já entrei em contato com a farmácia. Na terça eles concluíram já ali o desenvolvimento. Na quinta, na verdade, eles finalizaram todos os embasamentos. Aí vai estar com o rótulo certinho, o nome de cada pessoa e já foi enviado. Agora é só esperar o tempo de intervalo, porque tem pessoas de São Paulo, tem pessoas do Rio de Janeiro, tem pessoas do Ceará, tem pessoas do Sul, do Norte, toda quanto é região do país compraram essa formulação. E aí, em breve, acho que daqui umas 2 semanas eu devo lançar mais uma outra combinação. Aí fica atento quem não adquiriu e quer adquirir, porque eu deixo por um período curto para que eu consiga ter controle sobre o que está acontecendo, né? Então, não fica aberto para comprar a qualquer momento. Vamos comprar todo mundo junto, num período ali organizado. Aí eu já levo para a farmácia já faz o desenvolvimento, já faz também o envio para todo mundo. E a gente vai se ajudando. E até as pessoas que adquiriram, a gente vai fazer um grupo, né, para você poder trazer o seu relato, esclarecer a sua dúvida, se for o caso. E com isso, realmente ter os benefícios de forma segura e eficiente. Fechado? Obrigado por perguntar sobre, porque a ideia é se tornar cada vez mais frequente. Não foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de promoção, e não será a última vez também, mas tem que ficar atento porque eu disponibilizo quando possível, dou alguns indícios, algumas dicas, mas principalmente a galera dos stories ficam sabendo, porque é por lá que a gente acaba intensificando a divulgação. Fechado, boa noite para todo mundo. Olha só, a Maria Placida 1963, gripei e fiz o chá para imunidade, rápido, estou boa, grata. Olha que relato maravilha. Olha, eu recebi cada relato já desse chá para imunidade. Até ontem foi publicado um relato em áudio. Quem não viu essa última publicação, quando acabar a live, dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. E também já vale falar que quem não conhece essa receita de chá para imunidade, nessa última publicação que tem esse relato em áudio, se você arrastar para o lado, você já vai ter a receitinha para você também poder salvar e fazer sempre que você precisar. Os relatos são incríveis, são surreais. Eu não coloco surpreendentes porque eu sei do poder das ervas medicinais, mas eles realmente são muito expressivos, né? Então é muito bonito você ver pessoas que estavam com dificuldades significativas, que se permitiram os benefícios das ervas medicinais
e tiveram os resultados tão positivos quanto relatados, associando diretamente a inclusão dos chás para que a evolução fosse tão acelerada quanto aconteceu. Então, isso que eu peço, quem não viu, veja, quem não fez, faça se precisar e traga o seu relato se os benefícios esperados você também conquistar. Que maravilha! A Juliane Silva, já passei essa receita para a família toda, que legal! Eu agradeço demais todo mundo que puder compartilhar os conhecimentos que são compartilhados por mim. Eu agradeço porque é uma forma de vocês também poderem oferecer para quem vocês gostam, para quem vocês conhecem, terapias alternativas que são pouco difundidas. Pouca gente busca realmente doar do seu tempo para estudar. Quem estuda normalmente não estuda muito sobre ervas medicinais, sobre opções alternativas de terapias não medicamentosas, sintéticas, como é o meu caso. E com isso eu preciso da força de vocês, né, de estarem compartilhando conhecimentos que são embasados, que são seguros, que são efetivos, mas que mais pessoas precisam ter essa informação, né? Então cada compartilhamento, cada curtida, cada comentário, cada salvamento, cada momento presente no meu perfil, isso me traz um retorno de mais pessoas poderem ter a informação. E aí eu fico muito satisfeito por mais pessoas terem o conhecimento, mais pessoas colocarem em prática, mais pessoas trazerem o relato, mais benefício então para a população como uma ação social, me sinto assim fazendo, e vocês também como seguidores literalmente de alguém que vocês sentem confiança por trazerem a segurança, né, no sentido de informação científica, e também os relatos que muitos que fazem, trazem, e assim você também se motiva a fazer também. Que maravilha! Olha lá, nosso crochê, erva cidreira, minha mãe usa muito, principalmente no tempo de menopausa, é verdade. Também a erva cidreira vai trazer benefícios, a camomila também pode trazer benefícios, mas depende sempre de qual que é a necessidade de cada cenário, se é só uma alteração hormonal, se é uma alteração emocional que está potencializando ou sendo potencializada pela menopausa, coisas assim. Vamos lá para os últimos minutos da live. Vamos lá. Última pergunta. Opa, tirei aqui. Vamos lá. A Nunes Dirlene colocou: amo chás. Eu também. Amo muito, principalmente a partir do momento que eu sei dos benefícios. Aí eu acabo gostando ainda mais. É isso aí. Bacana demais. Para quem não sabia, todas as quintas às 20 horas tem uma nova live. Então esta live vai ficar salva. Mas quinta que vem nós temos já horário marcado. Vocês têm um programa semanal comigo aqui, então combinado. Não deixem de estar presente todas as quintas às 20 horas. Convide outras pessoas, compartilhe o meu perfil para que mais pessoas que você conhece também conheçam o perfil. Compartilhe os posts que são aqui oferecidos, conhecimentos baseados em evidências sobre ervas medicinais para vocês, que isso é uma grande retribuição que eu recebo e todo mundo sai ganhando, né? Onde quem recebe o post vai ter um conhecimento bom de poder colocar em prática, seja para si ou para quem está perto desta pessoa que receber. Você também está contribuindo com alguém, dando esse sinal de carinho por enviar uma publicação, lembrar dessa pessoa e também adquirindo conhecimento e também utilizando quando necessário. E eu acabo tendo a minha palavra, o meu conhecimento, a minha informação mais vista, mais considerada por mais pessoas, e é isso que me traz satisfação. Muito obrigado por todos que estiveram presentes e nos vemos então quinta que vem às 20 horas numa nova live, mas em breve tem um novo post, um novo conhecimento compartilhado para você aproveitar. Até a próxima, valeu! Fui! Tchau, 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 tchau!